Sua dor escolhe dia e hora para aparecer? Ou melhor, ela escolhe dia e momento para ser mais intensa? Existe uma condição chamada de cronobiologia da dor, que fala que momentos do nosso mês ou momentos do nosso ano são mais propícios, são mais vulneráveis para o aparecimento de dores mais intensas. E existe um exemplo muito comum, que é a enxaqueca relacionada ao período menstrual. Toda mulher já deve ter sentido isso, que a gente vai conversar daqui a pouco. Primeiro ponto a se entender é que não é coincidência que no período próximo da menstruação, a mulher que sofre de enxaqueca, por exemplo, tenha crises mais intensas nesse período. E isso se dá por uma variação hormonal. As mulheres, elas têm hormônios como o estrogênio, que a queda desses hormônios no período perimenstrual pode levar a essa maior vulnerabilidade ao aparecimento da dor. Além da maior vulnerabilidade ao aparecimento da dor, as dores desse período elas são mais intensas, são mais rebeldes. Se nós formos pontuar numa escala visual analógica, numa escala de 0 a 10, são dores que vão receber nota acima de 7 e 8. São dores que serão mais resistentes aos analgésicos. Então, realmente é um período onde nós devemos tratar de forma mais agressiva a dor dessa mulher que sofre dessa condição. De uma forma geral, existem duas dores relacionadas a esse período. Primeiro é a enxaqueca menstrual pura, onde a mulher vai apresentar dor apenas naquele período, com padrão de enxaqueca e apenas naquele período. E outra que é mais comum, que é a enxaqueca relacionada à menstruação, onde nós vamos ter dor fora do período menstrual por outros gatilhos e outros contextos, e a dor no período menstrual, que normalmente será mais intensa e mais debilitante. O fato dela aparecer no mesmo mês, sempre no mesmo horário, e ela ser mais intensa, aqui a gente está trazendo as informações ruins. Então, poxa, eu sei que todo mês eu vou ter aquela dor e que ela vai me debilitar. Só que por ela ter hora marcada para vir, isso pode ser interessante para quem vai tratar essa dor. Então, ela pode ser prevenida. Então, nós já podemos usar estratégias tanto de prevenção da dor, quanto de tratamento da crise, né, que a gente chama de tratamento abortivo, de forma mais precoce. Então, o fato dela ter dia e horário para aparecer, isso traz uma ferramenta muito interessante para que a gente possa usar isso a nosso favor, para que a gente possa antecipar tanto o tratamento preventivo quanto o tratamento abortivo dessa crise. Todos os tratamentos que servem para enxaqueca, de uma forma geral, eles vão servir para enxaqueca menstrual, enxaqueca relacionada à menstruação. Então, assim, se eu faço um tratamento preventivo com topiramato, com amitriptilina, com propanolol, com alguns nutracêuticos como o magnésio, por exemplo, até os tratamentos mais modernos, com toxina botulínica, com os anticorpos monoclonais, eles vão ter uma tendência a diminuir as crises também do período menstrual e deixá-las mais toleráveis. Mas existem outras formas de tratamento que podem ser associadas no momento de crise, então o que a gente chama de mini profilaxia. Então o uso de alguns medicamentos que têm ação antidepressiva durante uma fase do mês, o uso de alguns anticoncepcionais que possam estabilizar mais os níveis de estrogênio, e isso particularmente eu acho que é muito interessante a gente fazer em conjunto, né, com o ginecologista, com a ginecologista dessa mulher, o uso de alguns analgésicos específicos que podem ser usados antes até do aparecimento da dor, como os triptanos de ação prolongada, como o eletriptano e naratriptano, alguns anti-inflamatórios. Então existem várias estratégias que podem ser particularizadas justamente por conta desse perfil de previsibilidade da dor que acontece no período perimenstrual, antes, durante e depois da menstruação. Uma condição recentemente descrita foi a enxaqueca do final da menstruação, né, do inglês end menstrual migraine. Existem alguns trabalhos mostrando que as mulheres que têm fluxo menstrual intenso, elas podem ter uma espoliação, elas perdem ferro em excesso pela perda sanguínea. E aí, esses níveis baixos de ferro e ferritina do final da menstruação podem, de alguma forma, contribuir para o aparecimento de crises mais intensas no final. E aí, a reposição de ferro ou estratégias que contribuam para que essa mulher tenha um fluxo sanguíneo menor, menos agressivo, pode também trazer uma melhora da dor de cabeça desse período em especial. O primeiro passo para a gente tratar a enxaqueca relacionada à menstruação ou a enxaqueca menstrual pura é a gente saber como e quando ela acontece. Então, o preenchimento de um diário vai fazer a gente ter certeza dessa previsibilidade. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a mulher vai menstruar na sexta-feira e ela já sabe que 2 dias antes da menstruação ela começa a ter dor intensa. Eu não vou esperar que essa crise apareça, eu não vou esperar que essa dor apareça. Naquelas 48 horas que antecedem
antecedem o aparecimento daquela dor, que ela já viu que acontece pelo preenchimento de diários, né, por 1, 2 ou 3 meses antes, nós já vamos nos antecipar fazendo a mini profilaxia, com triptanos, com anti-inflamatórios, independente da profilaxia geral que a gente faz para a enxaqueca dessa mulher. Então, o estabelecimento do horário do aparecimento da dor, isso vai ser muito importante para a gente traçar essas estratégias. Claro, a gente deu o exemplo da dor que aparece antes, mas ela pode ter uma identificação que a dor aparece no dia que o fluxo ela desce, por exemplo, ou no dia que o fluxo vai embora. Então, o diário vai justamente direcionar para qual momento eu vou precisar lançar mais armas para combater esse nosso inimigo, que é a dor de cabeça, que é a enxaqueca menstrual. Nunca é demais lembrar, cada caso é um caso. Nós estamos falando de um tipo particular de enxaqueca muito associado a questões hormonais, particularmente nas mulheres, mas a gente não pode generalizar e dizer que todas as mulheres que têm enxaqueca menstrual vão sempre tratar da mesma forma. Não, pessoal. Cada caso é um caso. Cada mulher é uma mulher. Cada corpo responde de forma diferente às variações hormonais. E identificar essas particularizações é que faz da medicina uma arte, para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos pacientes. Nunca é demais se lembrar, além de todas as estratégias medicamentosas que nós falamos aqui, os hábitos de vida serão muito importantes também na enxaqueca menstrual e na enxaqueca relacionada à menstruação. Higiene do sono, prática regular de atividade física, gerenciamento de estresse, boa alimentação, a hidratação adequada, todos esses pontos são importantes para que a gente possa deixar nosso corpo menos vulnerável ao aparecimento de qualquer tipo de dor de cabeça. Nem tudo é o que parece. Então, nós vamos às vezes fazer uma pergunta para as mulheres que acham que têm dores de cabeça relacionadas à menstruação, e aí ela disse: não, a minha enxaqueca relacionada à menstruação dói o mês inteiro. Isso não é enxaqueca relacionada à menstruação. Você pode ter uma enxaqueca já cronificada. E lembrando, nos quadros cronificados, onde a dor aparece em pelo menos 15 dias ao mês, sendo que desses 8 com características de enxaqueca, o uso excessivo de analgésico nunca será uma alternativa. Então não se trata enxaqueca com analgésicos diários. Os analgésicos, que podem ser grandes aliados, eles também são grandes inimigos quando usados de forma inadequada. Apesar da enxaqueca menstrual ou a enxaqueca relacionada à menstruação, a gente está falando aqui sobre uma condição específica, ela não deixa de ser uma crise de enxaqueca. E como uma crise de enxaqueca, ela deve ser tratada como a maioria delas. Então, o repouso, estar em um ambiente com pouca luz, com pouco barulho, então tudo isso ajuda para que os analgésicos possam fazer o efeito que normalmente a gente quer que eles façam. Então, o uso de um triptano, associado ou não ao anti-inflamatório, tratar os sintomas associados como a náusea, então tudo isso vai ser importante para aquela paciente ter um ambiente adequado para que a crise melhore. E lembrando que uma crise de enxaqueca dura de 4 a 72 horas, então é um período onde vai existir um impacto, uma vulnerabilidade maior. Então, o repouso antes, o repouso durante, o repouso depois, não necessariamente o repouso absoluto, mas um repouso relativo, ele vai ser adequado sim para que a gente tenha um sucesso nesse tratamento. Analgésicos, não existe o melhor analgésico, existe aquele analgésico que aquele paciente se adapta até pelo uso prévio. Uma combinação inteligente de analgésicos pode ser útil também, a associação de um triptano com anti-inflamatório, uma medicação que tem uma liberação prolongada para evitar a dor de cabeça que recorre no mesmo dia, o uso de medicamentos associados para náusea, que podem ajudar na absorção dos analgésicos, são todos esses detalhes que servem para as crises habituais de enxaqueca, também servirão para as crises relacionadas à menstruação. O que você achou desse vídeo? Ele foi útil para você? Você conhece alguém, alguma mulher que tenha enxaqueca relacionada à menstruação ou que sofra mais nesse período menstrual? Envia para ela, pode ser útil também para ela conhecer o que foi falado aqui. E se para você também foi interessante, não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar as próximas atualizações.